boa noite a todos e todas. Estamos aqui, né, com mais um evento do ciclo de debates sobre audiovisualidades, uma parceria entre os grupos de pesquisa Telas, do PPG-Com-TP, e Nefix, do PPG-Com-UFPR. A gente lembra que as lives ficam salvas aqui no canal, então, né, para quem quiser indicar depois para outros colegas, né, rever algum ponto, fica aqui no nosso canal. Pedimos também que assinem a lista de presença disponível na descrição do vídeo, né, que daí, para quem quiser certificação do setor de extensão, né, com assinatura, a gente passa tudo certinho, o relatório depois, e vocês podem retirar na extensão da UTP. A temática de hoje é Vale Tudo, avaliação do remake e o cenário da telenovela das 9, com a composição da mesa. Eu, né, Aline Vaz, liderança do Telas e professora da Universidade Tuiuti do Paraná, professora Sandra Fischer, liderança do Telas e professora também da Tuiuti, Valquíria Yon, né, aprendi, liderança do Nefix, professora da Universidade Federal do Paraná, Anderson Lopes, pesquisador do Nefix, professor da Chulalongkorn, né? Depois o Anderson pronuncia correto, Mônica Forte, liderança do Apura Verdade, professora da Universidade Tuiuti do Paraná, Mariana Basso, mestranda do PPG-Com-UFPR e pesquisadora do Nefix, e Natália Akemi, doutoranda do PPG-Com da UFPR e pesquisadora do Nefix. Pedi, então, também que vocês sigam as nossas redes sociais, né, no Instagram, né, vou colocar aqui o nosso QR Code do Telas, está aqui na tela, e também do Nefix, aqui agora do Nefix, para quem quiser seguir lá as nossas redes sociais. Eu vou começar a minha fala lembrando que a gente fez uma live, né, sobre Vale Tudo no início da novela, e lá, acho que foi em março, né, e fizemos alguns comentários lá, e na minha fala da estreia de Vale Tudo, eu mencionei a telenovela como narrativa sobre a nação, a partir dos estudos da professora Imaculata, e questionei a escolha pelo remake de Vale Tudo em nosso contexto político. Quais seriam as possíveis rimas entre 88 e 2025? E quem seriam as Odetes de hoje? E finalizei a minha fala perguntando que país é esse. Vale Tudo é uma novela que agora, né, o remake de Vale Tudo, vou falar sobre essa versão, que exaltou o neoliberalismo e não olhou com criticidade para esse aparelhamento neoliberal. As personagens são neossujeitos. Nesse sentido, aquele que não aguenta a concorrência é visto como fraco, incompetente, e conforme o D'Artaud e o Laval, né, eu vou usar citações deles para falar sobre o neoliberalismo, que é desse livro aqui, A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, né, então fica aqui a dica também. Então, eles falam, né, que o discurso da realização de si mesmo e do sucesso de vida leva a uma estigmatização dos fracassados, dos perdidos e dos infelizes. O sujeito neoliberal tem a obrigação de escolher. O interesse torna-se um dever e vice-versa. Então, abre aspas. Cada indivíduo é obrigado a construir por conta própria sua jaula de aço individual. Fecha aspas. Raquel, né, como a personificação do neossujeito, vou considerar aqui. Então, vou olhar mais, ter o meu olhar mais focado para Raquel, como essa personificação do neossujeito, que constrói a sua jaula de aço e não consegue mais movimentar-se na narrativa. Então, eu não vou considerar os fatores externos, que eu acredito que vocês vão comentar aqui, que é o sofrimento da mulher negra, o racismo, a insatisfação pública de Thaís Araújo, né? Mas olhando agora somente para a construção narrativa, nessa perspectiva do neoliberalismo, a Raquel torna-se uma empresa de si mesma. E aí ela perde o protagonismo, pois o sucesso da personagem limita-se à dinâmica empreendedora.
Então, abre aspas. Toda atividade é empresarial porque nada mais é garantido para toda a vida. Tudo deve ser conquistado e defendido a todo momento. Tudo se torna empresa. O trabalho, mas também o consumo e o lazer, já que se procura tirar desse o máximo de riqueza, utilizá-lo para a realização de si mesmo como maneira de criar. Raquel acomoda-se no lugar do neo-sujeito e perde o protagonismo a permanecer em uma paisagem anestésica. E não só Raquel está presa nessa composição narrativa de neo-sujeito. Todas as personagens apresentam a construção de ordenamentos neoliberais. A Raquel, no capítulo de 23 de maio, conversa com a Fátima e dá um conselho de mãe para a filha. Ninguém é pobre porque gosta. A pessoa é pobre porque ela ainda não encontrou o seu caminho. Apenas, né, gente? Então, um discurso aqui embasado na meritocracia. No dia seguinte, em 24 de maio, o Vasco conversa com o Jarbas e diz que quer empreender. Não quer mais ter patrão, ficar na mão do Estado. Jarbas, naquele momento, é motorista de Uber e encoraja o amigo. As publicidades do Uber Moto, com discursos didáticos, também enfatizam a exaltação à uberização do trabalho, sintoma da dinâmica neoliberal da nossa sociedade. O choque maior ainda estaria por vir na figura de Eugênio, que decide renunciar à sua própria vida, né, a vivência de um amor e a realização de seus sonhos, para servir a patroa, mesmo após a sua aposentadoria. Para mim, o maior choque dessa novela, né, lá no penúltimo capítulo. A Daniela abre mão da sua lua de mel para dedicar-se a servir-se às necessidades da Paladar. O contexto do trabalho é sempre priorizado pelos mocinhos antes da vida pessoal. Solange foi a maior representante desse discurso quando, no início da novela, passava as noites trabalhando, sem tempo para jantar ou dormir, né? Não sei, umas cenas que foram bem irritantes para a gente lá no início. Os vilões em Vale Tudo são aqueles que, de certa forma, priorizam as vidas pessoais, mais do que os mocinhos, pelo menos. A Odete quer passar a sucessão da empresa para viajar pela Europa, né, ter a vida dela. Fátima sabe que não terá ascensão social por meio do trabalho. Marco Aurélio preza pelo convívio familiar. Aparecem sempre reunidos para as refeições do dia a dia e, apesar dos posicionamentos que divergem do filho, é um pai presente, né? No dia 5 de setembro, a Odete utiliza a expressão neoliberalismo familiar e pede para que haja intervenção mínima de sua figura para que os familiares se autorregulem. A vilã utiliza um sistema normativo buscando subvertê-lo aos seus interesses. Diferente dos mocinhos que não conseguem realizar essa subversão, né? Então, olhando para a novela e o contexto político, Vale Tudo construiu pontes com a sociedade por meio de trends rasas e com uma base alicerçada num projeto político e social neoliberal. Respondendo de forma negativa à pergunta de 88. Vale a pena ser honesto no Brasil? Mocinhos e vilões ganham finais felizes, com exceção de Eugênio, que não teve um final feliz, né, demonstrou ter atingido o estado da patologia neoliberal, que, segundo o Arthur Laval, é marcada pela dopagem generalizada, né? Então ele não consegue sair ali daqueles sistemas que ele se encontra ali paralisado. A Heleninha também não tem um final feliz, pois representa o neo-sujeito que oscila entre a depressão e a perversão, característica do sistema neoliberal. As melhores cenas dos últimos capítulos, né, na minha perspectiva, são protagonizadas pelo Marco Aurélio e pela Leila, porque a gente consegue realizar associações com figuras públicas da nossa política brasileira e reconhecer um país que insiste em se manter em cena. Collor, que foi eleito no contexto de Vale Tudo, né, em 88, ali um ano depois ele foi eleito, atualmente cumpre prisão domiciliar por questões de saúde. Marco Aurélio sai da prisão por simular estar doente. Aqui temos rimas históricas e um reconhecimento daquilo que vemos no jornal, também na telenovela.
Então, que introduzo, né, a nossa fala com essa minha perspectiva aqui da novela, né, minha visada. E agora eu gostaria de pedir licença, antes da gente iniciar as falas, que daí a próxima vai ser a Sandra, a gente vai mudar um pouquinho o roteiro, deixar a Sandra por segundo aqui, mas antes disso, eu fiz um compilado aqui com algumas falas da nossa live sobre Vale Tudo lá de março. Então, eu vou passar aqui para a gente relembrar alguns pontos, né? Então, temos pessoas aqui, o Anderson, Sandra, a Natália e a Val, que estavam na primeira live. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que a gente estava pensando no início da novela. Capítulo, gente. Só um pouquinho. Não é. Novela te amarra e te agrada aos poucos. Vai te levar. Vou voltar aqui um pouquinho só. E a Aline, falávamos ontem do como a novela foi boa no primeiro capítulo, gente, porque em geral não é. Não é. Novela te amarra e te agrada aos poucos. Vai te levando aos poucos no mergulho com a narrativa e na convivência com os personagens. É muito difícil uma novela que tem o primeiro capítulo e as pessoas dizem, nossa, uau, me pegou já no primeiro capítulo. Eu não lembro de nenhuma novela que tenha me pegado no primeiro capítulo. Foi, em geral, a ritualidade, o processo e o acompanhamento, a ideia de deixar a trama fluir para poder. E eu fiquei realmente positivamente impressionada com a estreia, porque ela pegou no primeiro capítulo. Ela acelerou algumas coisas, ela, na verdade, né, outras coisas ela deixou um pouquinho mais lenta, porque a Raquel iria atrás da Maria de Fátima já no primeiro capítulo, não foi, né? Mas, ao mesmo tempo, a estratégia do flashback, que alguém até já falou nos comentários, foi extremamente eficaz, né, para a atualização da narrativa, mas também para a gente ir tendo a paciência com essa personagem, que eu acho que a fala do Anderson, né, foi muito, assim, na veia, né, do momento que a gente está vivendo, que é, assim, todo mundo odiava a Odete e a Maria de Fátima em 80. Eu não sei se isso vai acontecer, porque nós temos crise de valores talvez mais do que naquela época, em termos, né, não só de valores, porque não é só isso, a medida, mas da própria ideia da complexidade de construção de personagens e tudo mais. A Odete não digo, né, porque é bom odiar rico, né, eu acho que é o máximo para a gente que gosta de melodrama, de luta de classe, poder odiar uma personagem rica, né, mas talvez haja mais compreensão da Maria de Fátima, que eu não estou dizendo que vão gostar dela, né? Acho que o Anderson fez uma provocação importante. Eu acredito que a gente vai ter um debate muito interessante na sociedade de pessoas que possivelmente, em muitos momentos, vão ficar do lado dos vilões e não necessariamente do lado das ideias de uma mocinha, porque talvez o Brasil com o qual a gente espera lidar agora é um Brasil não só multifacetado, mas talvez um Brasil que tenha dificuldades de identificação com o que é considerado bom ou ruim, em sentido bem melodramático da representação, né? Eu não me espantaria se daqui a alguns dias nós tivéssemos pessoas que realmente vão ficar do lado da influencer contra a mãe e que vão achar totalmente natural ela espezinhar a mãe, ou pessoas que muitas vezes, por exemplo, vão ter dificuldades para compreender o rumo moral de alguns personagens que talvez antes no Brasil de 88, 89, 90, essas coisas talvez fossem mais preto no branco. Isso necessariamente é algo ruim? Não sei. Eu acho que necessariamente não é bem a gente não consegue avalizar como bom ou ruim. Talvez seja mais interessante pensar em como as nossas relações sociais se complexificaram de tal forma que até a maneira de percepção, de projeção e identificação com esses personagens, que antes seria mais clara, até um pouquinho mais maquiavélica, agora ganha outro tom, né? Então, mais do que Brasil, nós estamos falando agora, eu gostaria de colocar a pergunta para as nossas amigas que vão continuar discutindo, que Brasil nós apresentamos também para fora do país, e não só domesticamente. Acho que, lidando com esse produto que é um clássico, e com essas personagens que são clássicas, é muito, muito, muito difícil que não, assim, minha expectativa, né? Não previsão, expectativa. Eu acho muito difícil que não saia uma daquelas vilanias
que a gente ama odiar ou odeia amar, assim, sabe? Eu acho muito difícil que a gente vai ter uma vilã que, nossa, ela só é péssima, eu só odeio ela. E eu tô vendo muito, assim, enxurradas de comentários de tipo, diva, nunca errou, não fez nada de errado, mãe, etc, sabe? Então, assim, eu acho muito difícil que não aconteça esse processo de mothering, assim, com a vilã, sabe? Do tornar mãe, do tornar diva, etc. Porque, assim, a Odete é a vilã essencializada por Sim, essa, né? Não tem nada de possibilidade de gostar dela. Se gostar, nós teremos um problema moral na sociedade brasileira. Mas, assim... Pois é, Val, mas assim, eu tava falando, pensando mais na Varinha de Fátima, eu sei que você falou do Odete na questão da maior vilã de todos os tempos, né? Mas, assim, honestamente, eu não duvido, tá? Eu não duvido que vão olhar para o Odete Roitman e vão falar mãe. E esse vai ser o comentário. Eu não duvido nem um pouco. Por pior que seja, por mais que tragam essa vilania para o contexto atual e ressignifiquem isso, enfim, não duvido, mas vamos ver. Pensando assim, por exemplo, a interpretação de Thaís foi muito bonita, porque ela perdeu, não sei se vocês estão acompanhando, História de Amor. E a Regina Duarte, a personagem da Regina Duarte é boazinha, mas é uma chata, né? E a personagem da Regina Duarte, no tempo em que eu assisti fragmentos, na época de Vale Tudo, era muito chata, ela era muito chata. Eu reassisti, né, o primeiro capítulo, eu assisti, porque eu não tinha assistido ao primeiro capítulo, embora eu tenha assistido a novela, né? E quando ela começa a gritar lá, o Parágoras, Rojo, a Umbrella Red, e ainda ela grita, filha, acho que até eu me esconderia se a minha mãe saísse berrando comigo daquele jeito, né? Porque é medonho mesmo, né? Então eu fico pensando também, o que será que mudou em termos da construção da personagem, né? Pela coisa da interpretação. Porque a interpretação da Thaís, ontem, pelo menos, né? É bem, como dizer, bem preliminares que eu estou falando, né? Porque a gente não sabe como é que vai se desenvolver. Ela é contida, ela traz uma verdade, não é um bom termo, mas que nunca me convenceu muito naquela época da Raquel do primeiro Vale Tudo, né? Foi uma coisa que eu anotei que eu achei muito legal, que foi essa ligação de gerações, que eu acho que vai acontecer com essa novela. Eu vejo assim muito pelos círculos de colegas e amigos que eu tenho, essa relação de se perguntar para o seu pai, para sua mãe, como era naquela época, e sua mãe assistir, você vai assistir com ela também, e aí nessas visões diferentes, essas atualizações, eu acho que essa novela ela tem essa estratégia muito bem fundamentada, onde ela vai conseguir captar o público mais jovem, né, trazendo justamente essa questão, como a Mia e a Bia também comentaram, né? Vai falar sobre as questões da atualidade. É uma pessoa procurando um sugar daddy, né? É a pessoa querendo ser influencer, é o que vai conversar mesmo ali com, né, os nossos diálogos da atualidade. Eu vou finalizar, então, com a pergunta do Matheus. Quem vocês acham que vai matar o Odete Roitman? Essa é a pergunta. Eu acho que vão trocar, hein? Acho que vai fazer apostas, hein? E no final a gente volta com outro vídeo aqui para ver quem acertou. Vai ser a Paty. O Twitter já está chamando ela de Paty. Eu acho que vai ser o Eugênio, o mordomo, pela relação que ele tem, assim, meio... Não sei, fiquei pensando nisso. Tipo livros da Agatha Christie, né, Ander? Que é sempre o mordomo. Sempre clássico, exato. Da proximidade, né? O que Manuela falou é que, né, não vai ser a mesma personagem, não faria sentido, né? Embora fez todo sentido na construção lá da narrativa, foi muito bem amarrado. E se não vai ser a Leila, né? Ficamos todos aí na curiosidade. E lembrando E ninguém acertou quem matou a Odete Roitman, porque ninguém matou, né, gente? Então, agora eu vou passar a palavra para a Sandra, né? E a gente vai tecendo comentários também das nossas falas lá na primeira live. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença
dos colegas, da plateia, aqui na nossa noite de hoje. Eu peço desculpas, eu não estou conseguindo sintonizar adequadamente a minha imagem. Ela está com reflexo, tá uma desgraça. Mas, enfim, eu já tentei de tudo que é luz, que é indireta, e está horrível. Paciência, peço desculpas. Bom, agradeço à professora Aline e às colegas de terem mudado a ordem. Eu tive que ser pedido por uma questão que talvez eu tenha que atender aqui. Bom, eu vou falar, mais do que criticar, né, e os desacertos e enaltecer os acertos de um determinado produto audiovisual, me parece importante entender os mecanismos de funcionamento desses tais, digamos, acertos e desacertos, né? Principalmente quando a gente tem a situação de um remake, como é o caso, né? E o que aí, nessa gama de acertos e desacertos, vem implicado? Por exemplo, atenção ao respeito pelo público, de recepção, né? Procedimentos éticos e estéticos, economia diegética, verossimilhança ou não verossimilhança, né? Dependendo do acordo estabelecido com a audiência, né? O que você espera, tem novelas, telenovelas das quais já sabemos que teremos realismo fantástico, por exemplo, né? Então você aceita toda aquela coisa que não tem adequação com a dita realidade, né? Seria, no caso, a ausência de compromisso com o verossímil, por exemplo, né? Bom, então, nessa perspectiva, e mais a título de observação, reflexão, de contraste entre as duas versões, né? E sem nenhuma pretensão de apresentar aqui uma análise aprofundada, ou vestígios de uma análise aprofundada a respeito da construção da psicologia de cada personagem, ou uma aprofundada análise a respeito da economia diegética, eu queria destacar nessa noite, 2 pontos atinentes a personagens e a diegese. O primeiro ponto seria a acertada, no meu ponto de vista, obviamente, humanização de boa parte das personagens, digamos assim, mais relevantes. E 2, a frequentemente desacertada a solução de continuidade diegética. Então, vamos ao primeiro ponto, né? A acertada, no meu ponto de vista, humanização de boa parte das personagens mais relevantes. Dos vilões, claro, né? Odete e Marco Aurélio, por exemplo, né? Os apegos afetivos do Marco Aurélio ao filho, a Sarita, depois a própria Leila, né? Os toques dele, a própria, né, e tão criticada, abestalhada paixão da rígida e tão pouco sensível Odete por César, a ponto de ela casar com ele, trajando um figurino suave, vaporoso, né, em tons pastéis, carregando buquê de flor. Os trambiqueiros César e Olavinho, que nos deram assim, momentos fantásticos de diversão, né, e de humanização mesmo dos dois. O pianista Rubinho, né, que morreu lá no começo, que estava longe de um exemplo de marido ou de pai, mas era uma boa pessoa. Da própria Celina, né, que era uma tia dedicada, mas também bastante implicada com a covardia, acomodada, indecisa. O Ivan, que no início da trama, porque depois ele virou um chato, né? Tal qual a insuportável da Raquel, porque diferente do que eu esperava, a Raquel ficou chatinha também, não tanto quanto a Regina Duarte, mas ela ficou bem, bem chatinha. E o Ivan, no começo, ele tinha uma humanidade, né, e de repente ele também virou assim, uma coisa louca. Eles sumiram, na verdade, eles sumiram da narrativa depois, né? A Leila, pouco honesta, mas um pouco boa gente, como mãe, como esposa. A relação do Jairo e da Consuelo repleta de expressões bem usuais, né, nesse recorte social, digamos, né? Vida, bem, né? E todo aquele amor, assim, do cotidiano deles, né? O assistente do Ivana Tessiá, não lembro o nome, que fez lá umas besteiras, depois arrumou, né? E outras cenas bem potentes, de caráter, assim, algo distante da versão original. Odete no hospital, quando ela diz que se ela talvez fosse um bom pai, que fosse elogiada se ela fosse pai.
E quem não é uma mãe exatamente exemplar entende isso imediatamente, né? Que às vezes o que é muito criticado na mãe é muito elogiado no pai, ainda na nossa sociedade, né? As conversas, já falei do César do Lavinho, a Sarita, o Marco Aurélio com a Sarita, e a cumplicidade do casal, que também desapareceu, né, depois formado pelas donas da pousada. Por que eu digo acertada, né, acertada humanização? Porque essa humanização, ela promove o desvio do padrão tradicional padrão maniqueísta da personagem plana, né? Sem nuances. Ou então, ou ela é plana, ou ela fica sempre naquela, né? Ou então ela é sempre má, ou ela é sempre boa. Então, por exemplo, você tem o Eugênio. O Eugênio é sempre bom, a Marina, a empregada traidora, ela é sempre má, né? A Fátima é a perversa. E aí tem os personagens também, meio couve-flor, né? Meio chuchu, couve-flor com chuchu, tipo a Daniela, o Tiago e outros que se ficarem ou não ficarem na novela não faz diferença nenhuma, né? Então, o que acontece aí? Nesta humanização, você tem uma certa composição de personagens que trazem um enriquecimento, me parece, à narrativa, na medida em que você não pode classificá-los de uma maneira muito direta, né? Eles são personagens relativamente flutuantes, lábeis, relativamente, claro, respeitadas as especificidades do gênero, né? Depois a Odete fica um horror. Até o meio até pouco depois do meio da novela, eu achava que ela era fantástica, ela falava coisas muito acertadas. De repente, ela voltou a ser a má, né? Que era tão má mesmo na primeira versão. Bom, quanto ao segundo ponto, a desacertada solução de continuidade. Bom, aí você tem plots abordados, descontinuados, sem qualquer, digamos, explicação diegética. Você tem personagens esquecidas, derrubadas pelo meio do caminho, inserções aleatórias, quase sempre completamente dispensáveis, o acidente da Cecília, a irmã do Marco Aurélio, o surgimento do falso pai da Sarita, que a não ser que veio aquilo que assim como entrou, saiu, né? Os bebês reborn, o talento artístico da Celina é tão grande para arranjo floral que ela mereceu até uma exposição numa academia de arte, tudo, né? Nunca mais se falou nisso depois. O roubo do quadro da Heleninha, a completa desconexão entre a dupla Poliana e Raquel e a Celina, né? Porque, por mais que a Celina tenha, digamos assim, sacaneado, né, a Paladar, ela compensou, tentou compensar depois, ela deu a sede, né, ela comprou. E, na verdade, quem fez mesmo a barbaridade foi a Odete. Agora, a Celina, como sempre, covarde, né? Bom, o corpo insistido da Ana Clara, que a internet cansou de comentar como é que ficou a coitada da Ana Clara lá jogada para sempre, né? A não explicação, por que soltaram a coitada da Heleninha? Que já foi dito, parece Rosencrantz and Guildenstern are Dead, né? Aquela peça do Shakespeare, que os dois não agiram lá atrás, então na outra peça, na do Harold Pinter, eles já não podiam mais agir, porque eles estavam presos na outra peça. A própria coitada da Heleninha, ela ficou presa para sempre, antes, durante e depois, porque não só ela foi culpada pela morte do irmão, que não aconteceu na segunda, na primeira ela não foi culpada, na segunda também não foi culpada, até porque não teve morte, ela nem estava dirigindo, e agora ela vai passar o resto da eternidade novelística curtindo a morte, a ter matado a mãe, coisa que também ela não fez, né? E daí ela saiu da prisão e pronto, acabou. Como que ela saiu? Onde foi parar o delegado? O delegado, tão imbuído em resolver o mistério, dissolveu-se que nem Toddy no leite, né?
O sumiço do Estevão, que nem no capítulo final surgiu para dar um abraço na Celina, ou acordar da Odete, depois de horas lá caída, sangrando, enfiada num saco plástico, né? E dada como morta por peritos. Eu pensava assim, ela vai sobreviver. Eu adorei que ela sobreviveu. Mas pensava assim, como que eles vão fazer ela sobreviver se está na cara que ela morreu? E eles fizeram, né? Então, e outras coisas mais de desacertos de continuidade, né? Por que eu entendo como desacertada essa coisa dessa descontinuidade? Porque ela é extremamente desconcertante e prejudicial ao desenvolvimento de um produto audiovisual do gênero telenovela, ou pelo menos desse padrão do gênero telenovela que estamos habituados. Houve um momento em Vale Tudo que eu pensei assim, acho que é um negócio novo que está surgindo, né? Um novo formato de telenovela, e a gente está se batendo com toda novidade. Não, era só desacerto mesmo, né? Dá para ver claramente agora. Mesmo que venha uma continuidade, por favor, né? Não sei. Então, o que acontece aí é que esse desprezo à continuidade, vamos falar isso, assim, causa lacunas incontornáveis e despropositadas e compromete a esperada, acordada, na verdade, né, verossimilhança e forma o que eu chamo de bolsões do supérfluo e descartável na narrativa, que provocam um desconforto na recepção, né? E nos próprios atores. Aí eu falo em atores mesmo, nem nas personagens. É por isso que a Thaís ficou tão infuriada, porque realmente ela desapareceu. E quando aparecia ela e o Ivan, a gente aproveitava para fazer outra coisa, porque não precisava. Para não falar das ocasiões de didatismo explícito e, obviamente, das inserções estapafúrdias de merchandising, né? Mas o que eu gostaria de ressaltar em termos de não sei se seria pelo viés da estética, ou talvez mais pelo viés da potência da imagem mesmo, é que me parece que no cômputo final, se a gente for pegar algumas cenas da novela, elas têm um apelo potencial muito mais forte do que boa parte das cenas da primeira versão. Algumas, né? Como, por exemplo, a cena do hospital, quando a Odete desmaia, cai, e depois ela é acudida, né? E vai para o hospital. É uma cena muito potente, porque ela faz a gente... Há outros exemplos, mas esse me parece um dos melhores. Ela faz a gente refletir e pensar, né? Como isso. Olha, desculpem, eu acho que é isso. É muito difícil falar de Vale Tudo, porque tudo já foi falado, todo mundo já falou o tempo inteiro, a gente já leu os comentários, a gente já se disse, já se desdisse. Então, eu espero não ter sido repetitiva ao excesso, né? E agradeço a atenção. Tá bom? Obrigada. Agora é o Anderson, né? Isso. Eu quero agradecer outra vez aqui a organização, né, do Telas, do Nefix, as professoras, colegas, todos que estão conosco aqui, a plateia, que também já estou vendo os comentários e rindo muito do Boa Noite, Fatimores, da galera colocando personagens perdidos, né? Então, eu organizei a minha fala da seguinte maneira. Primeiro, acho que a abertura que a Aline nos traz, né, com o texto dela e a perspectiva do neo-sujeito é essencial para a nossa análise, porque ela baliza de onde é que a gente parte. Gosto muito de rever as nossas falas, né? A Val, a gente comentando, Natália, né? E tal, a gente pensando assim, o que vai acontecer? Coitado do mordomo, né? Mal sabia que ele falaria e serviria água saborizada o tempo inteiro, né? Nem teria capacidade narrativa mínima de ser associada à Agatha Christie, né, Val? Nem isso foi possível nessa discussão. E agora, pela fala da querida Sandra também, muito bem desenhada, né? Essa paisagem midiática do que foi Vale Tudo, com seus acertos poucos e desacertos muitos. Quando eu falo em acerto, além da questão do que a gente já viu, da escolha do elenco, eu acho triste falar que isso foi um acerto, porque foi mesmo, a gente tem
atores incríveis que estão ali performando, dando o seu melhor, mas é triste de perceber o quanto que esses atores, em determinados, né, papéis que teriam, sei lá, potência, que teriam poder para ganhar novas discussões no Brasil de hoje, que também era essa o nosso debate no passado, qual o Brasil de 88, qual o Brasil de agora, esses atores ficaram ali jogados, né? A gente teve a sorte, aí eu falo de maneira muito aqui como fã e não só pesquisador, a gente teve a sorte de que Deborah Bloch estava ali, fazendo o papel dela de Odete Roitman, a sua Odete Roitman. A gente teve sorte de que, ainda que foi invisibilizada, feita de gato e sapato, com perspectivas que no futuro a gente vai ter que começar a chamar de que tipo de racismo é esse, porque não é só um racismo estrutural, não é só racismo institucional. Que tipo de racismo a gente está falando quando a gente está falando dos papéis de representação, né, colocados para Thaís Araújo na sua carreira, não só nesse momento? Mas, em geral, para minha fala não ficar muito desorganizada, pensei em colocar alguns pontos aqui dentro do tempo, né, que nos permite o nosso debate. O primeiro deles é, quando eu pensava em tudo que aconteceu, me vinha um papel assim de conflito na minha cabeça, que é, poxa, mas essa novela teve um sucesso tremendo em termos de publicidade, né? Como um modelo econômico de produção de merchan, a gente pode questionar e tem que questionar todas as inserções estapafúrdias, né? Esse é o adjetivo utilizado pela Sandra, porque são inserções estapafúrdias, mas em termos de retorno financeiro, uau, isso é incrível. E aí o conflito que me vinha à cabeça é, todo mundo está falando de Vale Tudo. Todas as críticas, muitas das vezes ruins, estão falando disso, tá virando meme, as pessoas estão falando no Twitter, e ao mesmo tempo a gente olhava para o teor narrativo, por desenrolar das tramas, e via um nada, e via um vazio, um entremeado de coisas que não faziam sentido. E quando eu pensava nesse conflito, eu pensei, então talvez a gente está vendo aqui uma distensão entre a qualidade da narrativa e a sua forma de circulação midiática, né? Ou como as pessoas falam, ainda que falam mal da obra. Ao ponto que não é distensão. A gente está falando de descaracterização. Acho que seria o termo mais apropriado, né? E aqui eu tomo o termo que foi utilizado pelo crítico Sérgio Santos, que teve um dos textos mais bem feitos e estruturados no seu blog, né? Colocando como esse remake foi apolítico, descaracterizado, e ele fala isso em detalhes, mas o papel de descaracterização que eu queria colocar aqui é, inclusive, em relação ao nosso conceito de remake, né? O que a gente viu, e aí eu queria pensar isso com vocês depois, não foi um remake. O que a gente viu foi uma obra inspirada, baseada, distorcida, descaracterizada. Nem sequer a gente consegue chamar de pastiche, porque nem o estilo foi imitado à altura do que poderia ter sido imitado. É uma paródia? É um texto, né? A Sandra coloca para a gente, é um texto novo que estava surgindo? O que eu acredito que a gente teve, e tem aqui à mão, é a possibilidade de entender Vale Tudo não como um evento midiático, né? E aí eu fiquei pensando, até num outro momento que a gente teve aqui também no Telas, falando de outras obras do cinema, como evento midiático, não foi um evento midiático, porque evento midiático, quando a gente analisa da perspectiva, seja um evento midiático espontâneo ou planejado, a gente está falando de acontecimentos que vão concatenando, gerando, né, puxando a atenção do público. Me faz pensar que a gente tem que questionar se Vale Tudo foi um acontecimento. E aí a gente vai ter que ir para o Luiz Quirret, para a Vera França, né, compreender o que é a concepção de acontecimento por trás de Vale Tudo. Um dos pontos que a Vera França fala para a gente do acontecimento é que a noção de acontecimento para os estudos de comunicação é que um acontecimento ele não possui uma identidade própria, um caráter particular. O acontecimento ele é descrito, ele é narrado, mas ele só ganha sentido a partir de um pano de fundo pragmático na relação dialógica entre o sujeito, né, o público, a audiência, a crítica, os atores, o cenário de produção teledramatúrgica e esta obra. E eu acho que essa definição de que o acontecimento não tem uma identidade própria é perfeita. Vale Tudo não tem uma identidade própria. Estamos falando aqui desta versão que estamos assistindo, que acabamos de assistir em 2025. Não tem uma versão, não tem uma identidade própria, no sentido de que não há uma questão colocada para debate. Nós não temos a questão da honestidade
sendo o eixo central do debate, né? Ainda que lateralmente, no final, a gente fica provado por A mais B que não vale a pena ser honesto no Brasil, não. Vale a pena ser neoliberal, vale a pena você fazer tudo que for de ruim, porque vai dar certo no final, né? E outro ponto, quando a gente fala de não identidade, ou não identidade própria, particular, é que esta obra, até os momentos mais essenciais do que foi a trama de 88, não só o quem matou, mas o momento da banana, o momento da volta por cima da Raquel, de conseguir criar a paladar. Todos esses momentos eles foram sufocados, e eu amei também a expressão dos bolsões de supérfluo, que eu não consegui chegar numa terminologia tão refinada. Eu comecei a pensar em tramas miojo. Por que tramas miojo? Tramas miojo de 3 minutos que você coloca, sai um produto de qualidade questionável, mas que as pessoas comem porque precisam e o tempo passa, e depois a gente vai vendo que o acúmulo de trama miojo te faz mal à saúde, né? E faz mal à narrativa da saúde. Então você tem a trama miojo do bebê reborn, do nada eu digo assim, algo acontecia na sociedade e é colocado. Até discussões da alta cúpula, pensando, colocamos ou não colocamos a questão do morango do amor como parte da narrativa. Olha o limite do que a gente está falando dessas tramas miojos que foram colocadas para sufocar o eixo narrativo central da história. Por quê? Porque é uma narrativa que não é só fragmentada. Gente, fragmentação serialização, melhor dizendo, da qualidade ontológica da teledramaturgia. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando de uma obra que não se sustentava, que não parava. Então, em resumo, fui colocando aqui alguns pontos, né, para pensar vale tudo como este acontecimento, não como um evento midiático, um acontecimento sem identidade própria e que carece de um fundo pragmático, que é o que a gente está tentando fazer agora para dar sentido ao desacerto. O papel da memória, o quanto, e aí é um acerto total, o quanto esta obra foi necessária para a gente, não só no sentido de comparar o que a gente assistiu com o que foi Vale Tudo em 88, mas a importância da gente repensar de que, uau, realmente, pelo menos agora as pessoas outra vez tiveram a oportunidade de rever pelo menos fragmentinhos de Beatriz Segal, né? Sérgio Manberti, ou seja, obra de qualidade, atores de qualidade em comparação com o que a gente viu de agora. E uma última fala, o problema não foi necessariamente criar-se um remake. A gente teve, gente, um remake de 2002 entre Globo e Telemundo. Uma coisinha meio feia, meio desastrosa para um público latino-americano, com o Fagundes falando um portunhol horrível, mas aconteceu, teve ali e foi para o ar. A gente teve, em 2007, Amor e Intrigas, da Record, que também, da Gisele Joras, que também foi baseado livremente numa trama central do Gilberto Braga, que foi baseado, né, nessa lógica do que foi o debate entre a mãe que sofre, que tem a casa vendida, no caso não era casa, era a confecção de costura, a narrativa estava lá. A gente teve em 2010 a publicação do livro de Vale Tudo, baseando-se na obra do que foi o roteiro. Então o problema não é necessariamente adaptação de linguagem ou leituras livres. O problema maior, e aí que eu adoro a expressão de que alguém colocou aqui, né? Queremos Manuela Dias na cadeia, é o desacerto, a distorção, a desassociação, a descaracterização de uma trama que era mais do que uma telenovela. Vale Tudo segue mais do que uma telenovela. Foi um marco para o processo civilizatório do país, para um processo de discussão sobre honestidade, sobre um Brasil pré- e pós-democracia. E o que nós temos agora? Nós temos uma novela covarde, apolítica, descaracterizada. Esse seria talvez o resumo mais triste da ópera, né? Nós temos uma opereta e não uma telenovela. Acredito que eu sigo agora, né? Perfeito. Boa noite a todos os colegas, as professoras. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite também para todo mundo que está nos acompanhando, já interagindo ali nos comentários. Como o Anderson falou, realmente os comentários são ótimos. Bom, eu acho muito legal, como sempre, a gente não combina o que a gente vai falar, mas as coisas acabam se complementando, né? Então, isso é sempre muito legal de ver nessas lives.
E a Aline falou sobre a Raquel e a personagem, a narrativa dentro ali da obra, e eu vou falar um pouco do cenário externo, né? Então, sobre toda essa questão da Thaís Araújo, de como ela foi tratada, de como aqui fora as coisas foram acontecendo, em específico com essa personagem, né? No dia que a cena que ela volta a vender sanduíche na praia foi ao ar, ela deu uma entrevista para a revista Quem. Então, o entrevistador, ele perguntou se a Thaís sentiu que a Raquel voltou para esse lugar de mulher negra que sofre. E a Thaís respondeu o seguinte: como telespectadora, eu também tinha a esperança, eu gostaria de ver uma outra narrativa sobre mulheres negras. Quando eu peguei a Raquel para fazer, eu falei, cara, essa é uma narrativa de uma mulher que é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. E vai ser linda, e ela vai ascender, e ela vai permanecer. E essa vai ser uma narrativa muito nova, como a gente vê sobre representação da mulher negra. E ela continua. Confesso que eu, como artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, eu confesso que fico triste e frustrada, porque a gente está pronto para esse tipo de narrativa. A gente quer se ver nesse lugar. É urgente que a gente se veja nesse lugar. A gente, né, ela traz como pessoas negras, artistas negros, mulheres negras. O entrevistador fala que a gente já vê fora da TV, inclusive, né, pessoas negras de sucesso tendo essa ascensão social, né? Mas que é importante a gente ver isso nas telas também. A Thaís concorda e ela diz o seguinte: é uma realidade esse cenário. E mesmo que não seja, a ficção serve para a gente sonhar. A ficção, ela serve para a gente se sentir possível. Então, a ficção tem um trabalho de responsabilidade, sim, na construção da narrativa de um país, de como um país entende um povo. Então, esse ponto que a Thaís trouxe é um ponto muito central quando a gente vai falar sobre representação, né? Eu, particularmente, sempre trago estudos culturais e, enfim, o próprio Stuart Hall fala que nenhuma representação é vazia de significado. Então, o que é mostrado na TV, no cinema, nas novelas, nos jornais, carrega já um significado no modo como essa coisa é apresentada. Esse significado pode ser intencional ou não, explícito ou não também. E a própria Thaís coloca uma responsabilidade nesse entretenimento, porque nunca é só entretenimento. A Raquel não é só uma personagem, ela é uma representação de um tipo de pessoa que existe na vida real, que existe na nossa sociedade, e que a história dela dentro dessa narrativa da novela quer dizer alguma coisa sobre a nossa sociedade também. Na novela a gente vê que ela apanha muito, ela tenta ser honesta, ela tenta subir na vida, ela é traída por causa de como ela, das visões e da moral dela, mesmo que o enredo dela, né, não seja dos mais divertidos, né, porque acaba ficando naquela mesmice dela, como a Sandra muito bem colocou, ela era para ser ali o ponto central da novela, né, e a guia moral da novela também. E a gente pode, então, né, captar vários significados sobre como foi essa representação. Começando trazendo uma comparação da versão original e da que passou agora. Na versão original, a Raquel, mulher branca, era claramente a protagonista. Agora, a Raquel, mulher negra, foi apagada em prol de outros personagens, especialmente da Odete, do Marco Aurélio, dos personagens brancos que estavam ali no enredo. E desde o início, né, a novela traz essa pergunta: vale tudo para se dar bem na vida? Vale roubar, vale matar, vale ser corrupto? Parece que a resposta, no final, é que vale tudo sim. A gente termina a novela vendo a Odete, que matou pessoas, mentiu, cometeu crimes de corrupção, tendo o que ela mais queria, que era ir embora do Brasil, ir para a Europa, não ter que se importar mais com os filhos dela e com a irmã dela, deixar todo mundo para trás e viver ali nos rios de dinheiro que ela já tinha, sem ter que se preocupar com as outras pessoas. A Raquel, que, né, buscou ascender socialmente de forma honesta, também terminou a novela bem. Mas a impressão que ficou para mim foi que ela só deu essa volta por cima de novo, depois de já ter dado a volta por cima antes, perder tudo e daí dar a volta por cima de novo, foi só por causa das críticas e da pressão externa que aconteceu. Tanto por esse cenário, essa insatisfação que a Thaís Araújo trouxe, quanto a pressão que o público trouxe também
para a equipe que produziu a novela, né? Então, eu me pergunto, né? Será que essa foi a mensagem que a novela quis passar? Que vale tudo sim, que no Brasil as Odetes Reutemanns, os Marcos Aurélio, os Césares, as Marias de Fátima não vão ter consequências para os seus atos? Esses personagens que se deram bem, os que foram os vilões dentro da narrativa, foram os mais queridos e os mais divertidos de assistir, né? Pensando aqui. E eu acredito que o que a professora Sandra falou se relaciona muito com isso e pode ser a causa disso, né? Eles foram humanizados, eles foram personagens tridimensionais, eles tiveram nuances, tiveram momentos cômicos. Então a gente tinha mais prazer de ver personagens multifacetados que acabaram sendo as pessoas que a gente teria, entre aspas, que odiar. Para finalizar, então, na minha visão, parece que a autoria da novela guiou o enredo, mas por uma vontade de subverter expectativas, trazer, né, não debater política, como os colegas já mencionaram, não debater questões morais, não debater honestidade, mas gerar burburinho nas redes sociais. Coisa que, no final, eles conseguiram, mas nos deixou com uma obra de qualidade, um legado extremamente duvidável. E algo que foi falado na live anterior, no começo de Vale Tudo, que vocês trouxeram, foi que a Vale Tudo original, ela passou antes de renascer. Então, Vale Tudo trazia essa questão da corrupção, da política, enfim, de questões morais e corruptas no Brasil. E Renascer vinha com uma mensagem de maior esperança, de um olhar mais otimista, de uma volta da democracia no Brasil. E eu lembro que na outra live, né, foi comentado que a gente está vivendo uma inversão disso, né? Então, o remake de Renascer passou antes do remake de Vale Tudo. E parece que realmente a gente terminou assim, num olhar pessimista, realmente vale tudo para se dar bem. Marco Aurélio saiu tranquilinho, só com uma tornozeleira eletrônica, né? Como vocês comentaram ali, a Heleninha vai viver a eternidade novelística se culpando pela morte da mãe dela. Então, parece que a gente teve um momento de esperança ali com o Renascer, né? Mas que Vale Tudo veio para falar, não, é isso mesmo, vamos ficar assim, o Brasil é assim e nunca vai mudar. Então, essa era a minha fala e essas eram as minhas opiniões que eu gostaria de expressar hoje aqui com vocês. Acredito que seja eu, Aline. Gente, boa noite a todos, obrigada, né, por me receberem aqui. E eu sou completamente fora da minha zona de conforto no que diz respeito à pesquisa acadêmica. Por outro lado, eu estou aqui como espectadora, e eu comentei tanto da novela como espectadora com a Aline ao longo, né, desses últimos meses, que ela falou, vai participar, porque tem um olhar. E aí eu trago algumas questões de data padaria ou data academia, que é o termômetro mesmo do que as pessoas comentavam e, de certa forma, me irritava aí por ser de comunicação, né? Então, que ódio da Odete, né, que a gente não escutava quase, e era sempre exaltando, nossa, como ela é maravilhosa. E aí eu acho que tem uma confusão também com os próprios atores, né? A Sandra já comentou, e Anderson também, a questão dos acontecimentos, mas os atores que foram muito acertados, como já foi mencionado na novela, eles trouxeram uma simpatia e a gente ficava pensando, né? A comparação, eu não sei se é possível comparar nem o desempenho dos atores, nem mesmo a novela, a trama, né? Eu me lembro de falar remake, ou se é uma obra baseada, que poderia fazer mais sentido, né? Mas encomendar
uma novela para um outro autor, você já não está fazendo, já não é um remake, já é uma outra interpretação, já é um outro Brasil mesmo, né? O Brasil mudou, a tecnologia mudou. Então, torcer pelos vilões já continua fazendo sentido, pior é isso, né? Que continua fazendo sentido torcer pelos vilões. Então, logo no começo da novela, eu pensei, não vai fazer sentido o Marco Aurélio fugir do país, porque a tecnologia não vai permitir isso, né? Qualquer lugar que ele esteja, teve casos lá na década de 80, as minhas colegas um pouco mais maduras vão se lembrar de pessoas que tinham fugido do Brasil e foram flagradas com câmera de transmissão no estádio. Então, assim, se já naquela época já não fazia muito sentido a pessoa fugir do país, imagina hoje com toda a tecnologia. Então, por que eu menciono isso? Porque as coisas precisavam de um novo cenário mesmo, né? de um novo sentido. E o saber o que iria acontecer também provocava essa sensação, que a gente queria, não só comparava o desempenho dos atores e a trama, mas com o que a gente sabia o que ia acontecer e o que a gente já tinha torcido, né, para dar certo ou não. Mas o que mais me incomoda, e por isso até que eu quis mais vir aqui para ouvir e tecer comentários, como falei, de espectadora, o fato de atender a audiência. Nós não temos mais uma quantidade de audiência, né? E as produções não são feitas por esta quantidade de audiência. Então, se até o começo dos anos 2000 a gente torcia para mensurar a audiência, porque a gente mensurava a quantidade de audiência, não significava que as pessoas estavam gostando ou não, né? Então, os fóruns das novelas, os grupos de discussão sempre sempre eram realizados, mas não tinha tanta repercussão como nos espaços das mídias sociais que hoje a gente observa. Mas a audiência é outra, assistir a novela é outra, né? Eu mesma perdia capítulos mais ao final e chegava em casa antes de dormir e assistia lá na Globoplay, se eu tivesse perdido algum capítulo. Comentei com a Aline esses dias, falei, Aline, eu já estou preocupada porque eu vou ter crise de abstinência, de não ter vale tudo para assistir, e para falar mal, e para brigar, né, brigar com a autora, brigar com os atores, e vou sentir muita falta do Olavinho, da Consuelo, né? Personagens que ganharam uma grande repercussão, inclusive com reportagens a respeito, né? Teve matéria longa no Fantástico com a Consuelo, com a atriz, né, que interpreta Consuelo, com o ator que interpreta o Olavinho, que era a matéria do X-Tudão, né? Era X-Tudão ou croissant, né? Era uma coisa assim. E isso também, mais um aspecto do que é a audiência hoje. A novela foi toda muito comercializada, não só dentro, né, aquela situação de merchan, inclusive nos núcleos dos protagonistas, que dificilmente a gente via tão explicitamente quanto nós vimos nesta novela, né? E também como foi feito para que as pessoas criassem essa dependência de assistir a novela. Logo na véspera da estreia, teve um documentário, o Fantástico, na véspera, eu arrisco dizer que 25%, se não mais, foi sobre a
vale tudo, né? Não pesquisei isso, mas eu arrisco dizer isso, né? Se não foi mais de 25% fantástico naquela edição, foi quase isso. E no final também, as ações de marketing, as atividades, tudo sempre muito para forçar o público a assistir a novela, talvez já pensando nessa audiência que não é a mesma, e não vai ser, né? Nós não temos mais essa quantidade de audiência, é claro, e não sei se tem de refletir exatamente o que é o país, né? Na academia eu escutei coisas como: eu não assisto a Globo, mas falava de Vale Tudo, sabia tudo que estava acontecendo, e ficou, né? Então, pessoas que têm resistência à emissora, mas não ao produto, né? Não tem resistência ao produto. Então, situações assim, há confusão de parâmetros mesmo, né? As pessoas não diferenciam. Continuamos, assim, claro, a gente sabe que entretenimento e informação se sobrepõem, né? Uma linha tênue entre esses dois campos, mas continua havendo, né, uma confusão nos domínios, e acho que um pouco da revolta para a gente do final da novela tem relação a isso. Bom, eu quero só agradecer e, mais uma vez, comentar que estou aqui não como uma pesquisadora do tema, apesar de já ter trabalhado com telenovela, não é a minha zona de conforto. Vim mesmo a convite de professora Aline, que me viu debatendo este produto nos últimos meses. Obrigada, Aline. Bom, vamos lá, então. Boa noite, gente. Como todos colocaram nos comentários, né? Boa noite, Fatimores. Os comentários estão muito bons, gente. Já dá para a gente fazer 3, 4 rodadas só nos comentários. Acho que como cada colega trouxe, né, muito da sua perspectiva, eu vou trazer um pouco da minha. A minha linha de pesquisa foca muito em mulheres idosas, então, obviamente, a Odete se tornou uma figura onde, né, vou trazer mais reflexões, mas trouxe alguns dados gerais da novela que acho que são muito mais questionamentos do que respostas. Acho que também é muito recente, né? A gente termina a novela muito perto e acho que ainda vão ter muitos estudos que vão dizer para nós e talvez nos trazer outros pontos de vista que eu acho que vão ser muito importantes. Antes de entrar mesmo na Odete, acho que um ponto muito legal que foi levantado já pelo colega Anderson é sobre a repercussão da novela. Até agora, ela foi a novela com o maior faturamento da Globo, então superou Pantanal. Então, apesar de nós termos diversas críticas, é um produto de sucesso, né? Do ponto de vista comercial, eu coloquei esse produto na rua, meu objetivo era gerar renda, verba ali, e atingiu mais de 200 milhões, né, de faturamento, e teve mais de 87 ativações de merchandising. Então, né, realmente ali o faturamento vem muito da publicidade que acontece com a novela, mas desse ponto de vista, a gente não vai poder negar que houve um sucesso muito grande nessa conquista. Já refleti muito sobre isso, até trouxeram nos comentários que muito se deve à primeira versão, eu acredito que sim, né? Eu não assisti a primeira versão, mas ouvi várias promessas, a gente teve essas promessas, né? Não só na nossa primeira live, quando a gente discute, mas eu ouvia muito das pessoas algo assim, como a Val falou, me apaixonei no primeiro episódio, isso vai ser sensacional. Não só na promessa que a Globo faz com o documentário, com o primeiro episódio sendo muito bem executado, mas de quem já tinha assistido, né? Então, essa conversa de gerações, e até a Aline me fez essa provocação, ela falou, você acertou, a novela atingiu o público jovem. Eu falei, essa promessa de gerações aconteceu para mim, né? A minha mãe disse para mim, cara, é um livro da Agatha Christie essa novela, tipo, vai ser um negócio excepcional, você fica preso todos os episódios, é muito bem trançado, você não sabe quem matou, e você realmente só vai descobrir no último, e né, ali a gente tem várias decepções com esse enredo nesse sentido, né? É uma construção, como os colegas trouxeram, acaba sendo muito vazia. E aí eu trago outra reflexão sobre essas construções vazias, que eu vejo que elas não estão presentes só na telenovela.
elas entram no streaming, elas entram nas redes sociais, né, em pequenas histórias, em todo mundo que conta histórias. Acho que hoje uma das críticas que a gente pode fazer é essas respostas muito óbvias, né? Então, até o final da telenovela me trouxe muito essa lembrança, porque na mesma semana eu assisti um filme que está super em alta agora, que acho que é A Mulher da Cabine 10, ou A Passageira da Cabine 10, algo assim, da Netflix. E cara, termina o filme e eu falo, cara, não é tudo aquilo. No meio do filme já era algo mais ou menos assim, né? Tipo, poxa, foi tão óbvio quem matou, né? Na metade eu já achava que seria tal pessoa e realmente é tal pessoa. Tem algo a ser descoberto, mas não existe, né, algo totalmente novo. E o filme está com um ranking excelente, né, sendo super bem comentado e, assim, nessa ideia de algo excepcional. Então, até trago essa reflexão, né, será que agrada esse público, né, e é algo excepcional? Será que realmente hoje as pessoas querem coisas mais rasas e mais fáceis de serem, né, entendíveis, onde não é preciso pensar muito ou ir muito a fundo ou discutir muito a moral, né? Será que se a gente se atravessar muito sobre a maldade da Odete ou a maldade do Marco Aurélio, eles vão deixar de ser queridos e vão ser 100% odiados, né? Então, são reflexões que vieram muito sobre esse sucesso da novela, que atingiu esse público mais jovem, porque ela estoura muito no TikTok. Claro que isso deve muito ao meme, mas, querendo ou não, traz ali a audiência, né, para os episódios e tudo mais. Algumas reflexões que eu trouxe, né, muito pensando da perspectiva dos estudos sobre as mulheres sendo representadas na telenovela, e no caso da Odete também sobre uma mulher idosa estar sendo representada como vilã, então tendo um papel de muito destaque. Uma das provocações é que a professora Sandra já trouxe, né, a respeito de se ela fosse um homem, ela seria tão criticada, todas as ações seriam tão mal vistas, né? Essa falta de afeto seria algo tão imperdoável como ele é em todos os episódios. Ela é uma personagem que provoca muito, porque eu acho que apesar dela ser muito má, ela tem muitas liberdades que são desejáveis, né? Então, a Odete, ela tem uma liberdade sexual muito bem definida, e isso geralmente numa mulher é atribuído a uma vilã, como a Fátima também tem, né? A mesma liberdade, essa questão de eu quero algo, eu vou conquistar, e que muitas vezes para o masculino é visto como ambição, né? Para ela ali fica como algo extremamente pejorativo, maldoso. Além do fato, né, dela ter envelhecido e não ter perdido seu cargo de poder, né? Então é outro grande desafio, outra coisa que a novela traz ali dentro dessa personagem. Inclusive, eu, né, gente, dentro da minha tese, como eu falei, pesquiso telenovela e mulheres idosas, e uma das perguntas que eu fiz dentro da minha pesquisa foi qual personagem você nunca seria? E Odete Roitman foi a que mais apareceu, uma das que mais apareceu, uma das personagens, então, que as mulheres menos gostariam de ser. Eu penso, se eu reaplicasse essa pesquisa agora, que a gente tem uma Odete repaginada, que ela vai passar o resto da vida na Europa, ela vai no Copacabana Palace, ela dorme com o Cauã, se ela realmente, né, hoje seria essa visão de eu não jamais seria essa personagem, né? E além disso, uma crítica que eu trouxe, que eu refleti muito e que me incomoda muito no final, é o diálogo da Solange sobre essa questão de maternidade e trabalho, assim. Ela, né, traz ali na última fala dela, falando que agora ela teve seus filhos, então ela, digamos assim, experimentou algo e ela fala, eu não vou querer voltar tão cedo, agora acho que pela primeira vez eu amo algo mais do que o trabalho. Não vejo problema em você descobrir esses fatores, mas acho que como isso é construído e colocado dentro da trama da novela o tempo todo, é muito complicado a relação dessa maternidade versus poder. Então, se você é poderoso, você não vai ser mãe. É o que vai acontecer com a Odete, é o que vai acontecer com a Maria de Fátima. Ela não quer a maternidade, porque ela entende que isso atrapalha, né, nas ambições que ela tem na vida. Até a própria Raquel, né, de certa forma, ela falha um pouco ali, ela acredita que ela falha dentro da maternidade pelas escolhas que a filha dela faz, né? Mas tem sempre essa dualidade, me incomodou um pouco em algumas construções, eu acho que ela passa uma mensagem muito errada ali no final, né? Com certeza ela pode ter as duas coisas, ela realmente só não tem uma relação saudável com o trabalho dela em nenhum momento, então o problema está em um lado, né, não no outro. Mas é uma outra reflexão ali que eu levantei e achei que aparece muitas vezes nesse papel negativo. Mas, em resumo, foram essas as reflexões. Eu perdi o bolão da minha casa, minha mãe apostou que ela estava viva, já logo no início ela achou que já ia ser uma coisa diferente, e a gente lá em casa, né, infelizmente, como muitos comentaram, foi muito legal ela estar viva, mas a gente tem muitas críticas à construção, né, de como acontece ali essa cena final. Acho que ali, realmente,
de todos os cenários, né, a primeira versão já era muito inovadora no seu assassino, já era inesperado, seria muito difícil surpreender novamente. Então, acho que foi uma saída muito legal, só muito mal executada, né? Ali, o último episódio, acho que os colegas vão discutir isso, mas a discussão que eu tive com outras pessoas, né, outras colegas, outras amigas, foi muito que a parte boa fica ali no final, né? É como se você tivesse perdido algum pedaço, assim. O pessoal brincou assim, cara, parece que você foi, voltou e acabou e foi muito rápido e faltou ali realmente desenrolar, né? Então, tem várias cenas confusas, né? Várias coisas sem resposta. Muitos dizem que é porque vamos ter uma segunda, uma continuação, uma versão 2. E aí, quem sabe, milagrosamente a trama se amarra e todo mundo volta aqui surpreendido, falando, meu Deus, a gente falou mal da Manuela Dias, olha o que ela construiu agora. Tudo pode acontecer, gente. Quem sabe, quem sabe. Mas vou passar para a Val. Então, gente, lá nos cortes que a Aline colocou, eu comecei aquele dia dizendo que há muito tempo, ou que eu não tinha memória, de um primeiro capítulo que conseguisse me fisgar, né? Que eu, geralmente, como espectadora, levava pelo menos uma semana, né? Para realmente estabelecer um laço com uma narrativa, né? E que, enfim, Vale Tudo tinha me causado esse impacto, porque, né, tinha sido um primeiro capítulo que tinha me convencido a assistir a novela a partir dali, né? E aí, dos processos da vida, então teve essa coisa muito interessante, Manu Days foi capaz, né, de me fazer gostar de um primeiro capítulo que não era muito do métier de meu eu como consumidora, e vou começar pelo meu eu consumidora, pois ela quebrou outra questão em relação ao meu eu consumidora, que eu achei que nunca na vida nada poderia superar o meu top 3 piores finais de narrativa ficcional audiovisual da história, onde estava Game of Thrones, né? Então eu pensei, nada pode ser pior do que o final de Game of Thrones. Ele era o líder do meu top 3 piores finais de narrativas ficcionais audiovisuais, pois, né, Manu Days conseguiu, né, alterar o meu top 3, né? E hoje Vale Tudo está acima de Game of Thrones. Então, assim, foi bastante revolucionária na relação com o meu eu consumidora, né? Essas emoções tão contraditórias, mas eu confesso para vocês, em todos esses anos de vida, eu não lembro de ter visto um final de novela tão ruim em toda a minha vida, né? Então, é um sentimento muito triste para quem gosta de novela e pesquisa telenovela, né? Quando terminou, eu pensei, acabou, graças a Deus. Mônica, eu não tenho nenhuma nostalgia, não vou sentir nenhuma saudade, eu só pensava, graças a Deus, acabou, Vale Tudo. Ufa, vida que segue, acabou este inferno, né? Da metade em diante da novela, né? Já não havia mais nenhum vínculo do meu eu consumidora ou espectadora. A Nilda comentou num post meu dizendo que eu era Aka fã, é fato, né? Então, o meu eu fã, né? Já tinha se desligado da novela mais ou menos na metade, mas pela força do ofício, a gente segue acompanhando e tudo mais, mas já não havia nenhum envolvimento afetivo mais com a trama. E é claro que isso daí foi instigando meu eu pesquisadora para tentar entender o meu eu consumidora, né? Uma autoetnografia, né? A recepção de mim mesma nesse processo. Então, o que estava me incomodando? E eu acho que duas coisas são as que mais me incomodaram, pensando nessa lógica, né, do significado da narrativa, que me gera uma preocupação como consumidora e como pesquisadora. Eu acho que a última crítica do Nilson Xavier, ele foi muito comedido, inclusive, né? Ele demorou muito para ter críticas mais contundentes negativas em relação a Vale Tudo. Mas a última crítica que ele fez após o último capítulo, sabe aquele texto que você diz, nossa, resumiu todos os meus sentimentos, resumiu, né, o que eu estava pensando. De uma preocupação imensa com o futuro da teledramaturgia, de uma preocupação com o futuro não só da novela das 9, mas de toda a teledramaturgia mesmo nacional, de se a gente está num processo, que alguém aqui já comentou, será que a gente está vendo um novo jeito de fazer novela? E um fazer novela que não se importa mais com o texto da telenovela, que se importa com esses outros espectadores ou esse outro consumo, que é o consumo via plataformas, que Mania de Você já tinha trazido isso um pouco, daí a preocupação. Uma novela horrível, ruim, desgraçadamente ruim, mas uma novela que super viralizou nas plataformas,
e que, né, um texto horrível, né, uma construção narrativa sem eira nem beira, nada, não tinha trama, não tinha enredo, não tinha nada. E isso foi sustentada pela força da atuação de Adriana Esteves e de Chay Suede e pontualmente algum outro, né? Como agora a gente está dizendo, Thaís Araújo tirou leite de pedra, Débora Bloch tirou leite de pedra, Alexandre Nedo leite de pedra, porque o texto de Vale Tudo foi muito ruim, né? Assim, e isso não foi o tempo todo, mas isso começou a acontecer depois de um determinado momento, e aí o que o Nilson diz nessa crítica, que é o que me pegou, porque era talvez eu tentando entender do próprio sentimento, que é qual é o futuro, né? Então, o que vai importar são os 200 milhões, que a Natália falou, né, da questão comercial. Ela foi um sucesso comercial, o maior sucesso da história, né, da Rede Globo. E, né, um sucesso de engajamento de plataforma, porque plataforma é isso, fale bem ou fale mal, engaja, né? Comentários engajam, isso engaja, então ela foi realmente uma novela de muito sucesso na lógica do engajamento. Mas é isso que a Globo vai querer para os seus textos? Sucesso comercial, publicitário e sucesso de engajamento, que né, também leva um sucesso de engajamento nas redes, também tende a levar a um sucesso comercial. Claro que é difícil pensar que isso se repita tão facilmente num texto original, né, diferente ali de um clássico que já carregava um mote importante, né? Vale Tudo tinha uma receita de sucesso, que é o famoso mote do quem matou, né? Isso é sucesso sempre na ficção, isso tende a aprender, né? A gente para desdobrar, para descobrir, desperta o nosso fascínio, nossa curiosidade. E aí eu torço para que nunca façam um remake da Próxima Vítima, né? Porque, aí sim, aí eu vou entrar em crise existencial. Eu não tenho muita crise, porque Vale Tudo nunca foi uma das 10 novelas preferidas minhas, jamais. Né? Eu sempre achava superestimada a original, de 88. É óbvio que eu concordo, que é uma baita novela, mas eu nunca achei que ela era a novela das novelas. Então eu fui meio assim, não vou ficar tão nostálgica, porque essa, né, não é a minha novela preferida, não está nem entre as 5, tá, gente? Talvez entre as 10, mas não entre as 5 de forma nenhuma. Então, né, não tinha muito essa emoção, essa nostalgia. Mas ela tinha um mote, né, que tinha essa probabilidade de gerar esse engajamento e de gerar esse sucesso comercial. O último mês de Vale Tudo, a gente assistiu publicidade e merchandising, não novela. O último capítulo, tem alguém que está fazendo a contagem já, agora, do total de minutos de intervalo comercial, do total de merchandising e do total de texto realmente narrativo do último capítulo. E a gente não precisa nem fazer a conta junto, a gente já sabe que a inserção comercial foi maior do que a narrativa. Então, acho que há uma preocupação com o futuro do texto, né? Se isso vai passar a ser mais importante do que a estrutura narrativa, do que aquilo que configurou e caracterizou o gênero por todos esses mais de 60 anos. E aí, eu acho que, para além da questão se foi política ou se não foi, que eram são outros cenários, é outro país, né? Se esse tema ou aquele, para mim, a grande questão é que Manuela quebrou o pacto narrativo entre autor e espectador, porque ela matou a protagonista da história. E uma telenovela, um melodrama latino-americano se estrutura, como a Silvia Orozco Jané já colocou, a partir do feminino, a partir das relações do feminino, e na telenovela, notadamente, a narrativa se dá a partir do conflito e do confronto entre mulheres, entre personagens femininas. Se isso é bom, se isso é ruim, a gente tem estudos, outras discussões, mas o que estrutura uma telenovela é a construção narrativa de uma mocinha que tem um par romântico e que disputa esse par romântico com uma antagonista. Muito raramente você tem, né, uma figura masculina que é o principal antagonista, né, muito mais prático, mas, em geral, é essa a estrutura. E o que é a história de Vale Tudo em termos originais? É a história da luta política entre ser honesto e não ser honesto, né? E entre um Brasil de redemocratização e o que viria, a partir das duas personagens femininas centrais. A mocinha, Raquel, e a sua antagonista, Odete. Isso não existe em Vale Tudo no remake. Então, deixou de ser remake, né? E aí eu acho que sim, é um problema, senão não deveria chamar de remake, né? Então, se Manuela queria fazer um texto novo, ela devia ter feito o texto dela, aquele que ela nos ameaçou semana passada, dizendo que já está pronto.
e que logo vem uma nova novela das 9 dela, eu me senti ameaçada, né, quando ela disse isso. Vai vir uma nova novela das 9 minha, digo, nossa senhora, minha nossa, eu já tive que aguentar o final de Amor de Mãe, eu já tive que aguentar Vale Tudo, né, definitivamente vou ter que parar de ver a novela das 9, né, com mais um texto desse. Acho que ela demonstrou, né, que tem alguma dificuldade com a construção do texto da telenovela, porque ela tenta repetir fórmula que funciona bem em série, não funciona em novela, mas para mim, acima de tudo, ela quebrou o pacto narrativo que eu, como espectadora, espero desse formato do melodrama, que é a telenovela, especialmente a novela das 9, que se dá nessa tensão, nesse conflito. Por isso que eu brinquei muitas vezes com a figurinha de prender Manuela Dias, porque quem matou alguém foi ela, e ela matou a Raquel, mais ou menos na metade da novela. E eu não estou nem ponderando aquilo que o Anderson falou, que é gravíssimo nesse caso, que é gravíssimo, que é a mensagem que isso traz, porque ela matou uma personagem vivida pela Thaís Araújo pela segunda vez. E na história da Thaís Araújo, é a sua terceira protagonista de novela das 9, que é morta, né, pelo autor ou pela autora, e o quanto isso é grave, o quanto isso é simbólico das lutas, né, das questões raciais tão complexas já no nosso país. Então, ela não pode desviar a atenção dessa questão, porque isso é emblemático do nosso país, e já que ela optou por pôr 2 atrizes negras nesse protagonismo, porque o que é a história de Vale Tudo? O embate entre Raquel e Odete, o embate entre Solange e Fátima. Nada disso existiu. Para mim, Vale Tudo foi uma novela de vilões. Isso não seria um problema, né? Porque isso pode causar uma ruptura no gênero, levar para essas discussões, instigar para isso, mas houve uma quebra de pacto narrativo ao, né, a simplesmente matar a protagonista. Então, temos um problema narrativo. E aí, para mim, né, isso tem um significado muito contundente quanto ao futuro da teledramaturgia. E o outro aspecto, que é o da recepção, que daí é o que me interessa, e mesmo quando não estava acompanhando tanto assim a novela, estava tentando acompanhar a repercussão a partir das plataformas, mas também, né, dos processos que a gente chama, né, de fora das plataformas, no cotidiano. E a telenovela, a outra quebra de pacto para mim dela é que ela não configurou o processo da obra aberta. Porque a obra aberta é justamente para ir sentindo, né, as tensões que vai provocando nos espectadores e possivelmente fazer ajustes. E aí todo mundo está dizendo, não, ela viu o sucesso, os memes e tudo mais, e aí ela esqueceu de tudo mais e investiu na Odete, mas o sucesso, os memes eram, a partir da metade da novela, totalmente negativos, ridicularizando ela como autora e como escritora. E ela ignorou isso por completo. Ela tem direito a isso como autora? Tem, mas ela subverte, de alguma maneira, também um certo pacto narrativo da telenovela, principalmente a brasileira, que tem, historicamente, essa característica de estar em diálogo com as audiências, né? E apesar da audiência de TV aberta não ser mais tão expressiva, mas ainda assim, né, no cenário dessa década não foi uma boa audiência, mas também não foi ruim, né? Mas tem um termômetro muito mais fácil, talvez, que é dessa circulação nas plataformas, e ela também rompeu com essa dinâmica ao não levar em conta as inúmeras críticas que estavam, né, viralizando, né? Então, era talvez o famoso fale bem ou fale mal, mas fale de mim, foi o que sustentou, e aí eu acho mesmo que a alta cúpula, o bispo lá, como a gente brinca, né, do núcleo de dramaturgia, tá nem aí mesmo que estava dando dinheiro. Acho que... E por isso me preocupa, entendeu? Porque se a Globo passar a pensar que só importa o dinheiro, não que não tenha importado antes, né, gente, mas sempre foi uma tentativa de balancear a questão financeira com a questão narrativa, com a questão estética. Em Vale Tudo, para mim, houve um abandono da questão narrativa e da questão estética, e só importou mesmo a questão financeira, só importou a lógica do engajamento, que alimentava a publicidade, que aproveitava do engajamento para reforçar ainda mais suas narrativas. E os comentários, eles passaram a ser majoritariamente negativos, e eles foram, então, contundentemente ignorados. E aí a gente chega, né, no final de um dos maiores anticlímax da história da teledramaturgia, porque eu não... no começo, eu lembro que havia nos comentários muito uma lógica assim, primeiro mês, principalmente. Havia o medo, né, dos nostálgicos, seja dos que tinham assistido a primeira versão ou que estavam vendo naquele período,
E havia já um apreço, como o meu próprio comentário do primeiro capítulo e tal, ai, que legal. E quando alguém ia num comentário de um texto sobre a novela e dizia, ai, nada a ver, 88 é muito melhor, vinha uma enxurrada de comentários assim, cala a boca, vai lá e assiste a de 88 e não enche o saco. Ah, se você não está feliz, vai ver a de 88. De um determinado momento em diante, é uma mudança de configuração dos comentários, que é muito raramente alguém dizendo assim, ai, para de ser chato, né? Porque é outra novela e tal. Isso praticamente deixa de existir. Então, a gente tem uma relação com essa narrativa que é pelo desafeto, né? Como tantas outras na cultura pop, né? Game of Thrones, que foi minha analogia, teve isso, né? A última temporada tem uma relação pelo desafeto, mas a gente tentou segurar até o último episódio para ver se algo mudava e foi muito pior do que todo o resto. E Vale Tudo foi meio que isso, assim, a gente sobreviveu até o último capítulo porque a gente tinha uma esperança de redenção. E aí eu brincava, acho que o único jeito da Manuela Dias não ir para a cadeia, no meu entendimento, era a Odete estar viva. Eu acho que era a única resolução possível para atender, então, aquilo que foi evidente dessa outra dinâmica de circulação. Mas a forma como isso foi feito foi terrível, né? O que é uma pena, porque, para mim, gente, essa é a grande positividade de Vale Tudo. É a redenção de uma vilã, não no sentido de redenção de alguém, né, tipo Félix, né? Alguém que fazia várias coisas questionáveis e depois, né, tem um ato, né, de altruísmo e tal. É a redenção, não da vilã, é a redenção das mulheres na teledramaturgia, especialmente na novela das 9. Porque, apesar de ser bilionária, a Odete também era escrava do patriarcado, também era escrava dos papéis de gênero, também estava, de algum modo, aprisionada nesses papéis. E a Odete ficar viva e de dar um belo foda-se para sua família, para todo mundo, e viver a vida do jeito que ela sempre quis, fingindo que não tinha mais filho, não tinha família, não tinha ninguém, é a grande redenção da lógica da opressão do patriarcado. Mas nem isso deu para curtir. Talvez daqui um tempo dê. Talvez daqui um tempo a gente possa olhar para isso e para outros aspectos. Mas aí, isso evidencia que o texto foi ruim, né? Porque não tem salvação um texto ruim, né? Então, existe uma crítica estética, claro, nesse texto, mas, para mim, a grande questão de Vale Tudo foi a quebra do pacto narrativo com o que eu espero do gênero melodrama. E eu não estou nem entrando em coisas que vocês já falaram, né? Porque realmente, assim, né? A mensagem política, se é que ela existiu, gente, famoso jeitinho brasileiro, se dá bem, vale a pena, né? Então, né? É isso aí, né? São as coisas, né? Os modos de construção desse texto que provocaram um incômodo tão contundente. Eu acho que a memória é do desafeto. Eu vou aqui continuar, já agora indo para o nosso chat aqui do bate-papo, nosso bate-papo aqui com o público, né? Todo mundo já comentou que os comentários estão ótimos. Eu vou puxar um comentário aqui que é uma sardinha para mim. Então, do Matheus, que ele fala sobre as questões políticas. O Nilson Xavier tem a teoria de que foi ordem da Globo. O que vocês pensam sobre? Eu acho que pode até poderia ter essa ordem da emissora, mas isso não impediria ela subverter essa ordem, né? Existem mecanismos para trazer uma politicidade para a obra, o que aconteceu na ditadura militar, né? Mais do que a censura, né? Que as novelas passavam, né? Pela ditadura, e eles subvertiam e falavam sobre política, então não seria uma ordem da emissora que impediria a Manuela de fazer isso. Eu penso, né? A gente sabe, né? Existem as metonímias, as metáforas ali, as alusões, e nós temos outras novelas da emissora que tratam, né, de assunto de política, e até de forma explícita. Então, não sei se é por isso que ela não tratou, né, desse contexto aí atual da política brasileira. Não sei se seria por isso, né? Então, temos Dias Gomes se reviraria no túmulo aí, né? Janete Claire, Gilberto Braga, todos aí, né, que passaram aí pelo período da ditadura,
com as telenovelas, né? Foi o período que a gente teve os autores comunistas na emissora, né? Para trazer a política nas novelas e chegar no grande público. Então, acho que isso não justifica a escolha apolítica da Manuela Dias. Não sei o que vocês pensam, né? O que o povo aqui também no chat pensa sobre isso. Esse é o meu... Oi? Pode falar, Aline, perdão. Não, pode falar. Eu ia dizer que eu concordo com você, até porque no último episódio ela faz uma alusão muito clara à condenação do Bolsonaro e o Marco Aurélio fingindo estar doente, né, para angariar uma simpatia, saindo com a tornozeleira eletrônica. Então, ela mostra no final que se ela quisesse, ela poderia ter abordado o cenário político do Brasil, na minha opinião. Porque no último capítulo ela quer abordar tudo, né, também. Tem aquela síntese ali que ela quis colocar tudo naquela conversa do Ivan com o Bartolomeu, né? Então, no último capítulo, tudo que ela esqueceu de trabalhar durante a novela, ela quis fazer uma síntese ali. Agora, vamos. Mais alguém destaca aqui algum comentário do chat, do bate-papo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. São tantos. Todo mundo acho que tem um comentário ali. A Manu Segundos, que tudo se resolve. Tem um comentário de alguém falando que, né, claro, de volta, a gente está falando do primeiro episódio de Três Graças e tal, na segunda, pessoas gostaram, eu gostei muito, e alguém colocando, me senti respeitada pela novela, porque a pessoa disse que quando assistia Vale Tudo se sentia desrespeitada. Tem tudo a ver, acredito, esse comentário com a fala da Val no final, dessa quebra da ideia de uma telenovela como obra aberta, né, que a Val coloca. E aí eu queria fazer um comentáriozinho pequeno, que é Manuela quebra o pacto narrativo, né, da verossimilhança, verossimilitude da obra, quebra o pacto narrativo da lógica de você colocar da obra aberta, e o mais, talvez, problemático de todos é a ideia de que a plataformização é tão forte no nosso contexto, né, contemporâneo, que este fale bem ou fale mal não importa mais, a tal ponto que a qualidade da narrativa não é nem secundária, ela vai para um terceiro, para um quarto lugar, porque em primeiro lugar vem o merchan, vem o faturamento, vem o engajamento, depois vem a narrativa. E a gente talvez está se esquecendo que a narrativa é que vai gerar o engajamento, que é a narrativa que vai poder gerar inserções publicitárias, é a narrativa que vai poder gerar engajamento. Então, será que a ordem, né, de valoração faz sentido? Ou faz sentido num prazo, como a Val colocou, que é o medo, né, que o Nilson Xavier traz no texto dele, para o futuro, para as produções das obras que a gente vai ter agora em diante? Há pessoas, e aí obviamente a gente sai do contexto, né, para a gente não ser leviano também, a gente sai do contexto acadêmico e vai pessoas que vão dizer que Manuela Dias não gosta de telenovela, né, que ela não gosta do gênero. E ainda que a gente não vá cair nesse assunto, porque a gente não tem como provar se gosta ou não gosta, isso é outra esfera, mas é muito nítido que a gente comparando, né, com justiça e as telenovelas. São linguagens muito diferentes. Isso de vamos reformular a telenovela, claro, inovação, a gente pode pensar em outras formas de fazer telenovela, mas quebrar a gênese, o coração do melodrama, não sei se é a melhor saída para inovar. Temos aqui uma pergunta: o que acharam no final da FAT? O futuro é agro? Aí faz uma ponte, né, também eu acho que com a nossa sociedade, né, que com as influenciadores do agro também, né, essa ponte com a FAT. Acho que o agro está aí, né? Embora não vai permanecer, né? Embora não fez sentido nenhum, né? Já que ela tinha o filho do homem mais rico do país, tinha herdado 50% da fortuna da Odete, assim, né? Então, enfim, né? Incompreensível. Parece mais assim, viciada em sofrer do que viciada em ganhar dinheiro, né? Porque não faz sentido. É que no final a Fátima, ela foi ficando burra, né? Eu acho que é
meio que uma lição, na verdade, que ela quis dar no final, né? Se você quer uma saída rápida, essa é a saída rápida, né? Bom, a própria Globo diz né? Desculpa, a própria Globo diz o tempo inteiro que o agro é tudo, né, gente? Está de acordo. Eles vivem repetindo isso. Agro é pop, né, Sandra? Sim, agro é pop. Eu estava pensando bem nisso. Perfeito, muito perfeito. Mas é a falta de construção, né? Como a Val falou, assim, ela tinha um filho com o dono lá da maior fortuna do país, né? Porque o César se tornou com 50% da maior fortuna do país, que a Odete sempre falava, dá o filho para a mãe e aí precisa dar um novo golpe, né? Não tem uma construção. Então, são semelhanças com a obra original, né? Porque ela tinha que se dar bem, na verdade. Ela era ambiciosa e ela se dava bem, mas não estava nem aí para filho, para mãe, para avô. Então, ela tinha de se dar bem. Mas se tivesse sido bem igualzinha, talvez fizesse mais sentido hoje, né, do que ficar com esses desvarios todos, mas eu ainda acho que é uma pressão comercial. A dependência, Val, só para da novela era dos atores, não da trama em si. A minha relação com telenovela é diferente da sua, muito provavelmente, né? Quando tem um protagonista que eu não gosto, que eu não simpatizo, eu não assisto a novela, nem sei se é boa, se é ruim, porque tem o tal fulano. Mas nessa, eu assistia justamente porque na escolha dos protagonistas, eu falei, mas só Odete Roitman que vai me convencer. E os outros todos me convenceram, né? E me envolveram. Isso foi legal, mas você tem toda a razão quando diz se a pressão for grande comercialmente, não vai mais ter narrativa de telenovela, né? É outra história mesmo e outro produto que vai surgir. E já está sendo anunciadas as novelas TikTok, né? Que vai começar já até a Jade Picon, que vai ser a protagonista de uma novela. Está vendo como, né? Não é uma atriz. Então, mudou tudo mesmo, né? Penso. Por outro lado, né, Garota do Momento é a novela de maior engajamento, né, da história da Globo, né, na métrica, assim, na quantidade de menções e tudo mais, é Garota do Momento. E é completamente diferente de Vale Tudo, porque é um engajamento extremamente elogioso ao texto, à trama, à narrativa, e em alguns momentos, algumas reclamações, quando a novela é alongada, né, quando o financeiro fica maior, que a novela ganha uma quantidade maior de capítulos, daí parece que o ritmo que a trama tinha, né, perde um pouco. Também há um certo apagamento da protagonista negra, né, em um determinado momento, em que há o alongamento, Maísa, né, a personagem Maísa passa a ser muito mais relevante do que o da Duda Santos, então houve muitas cobranças. E ali você percebe que a autora ouviu o público nessa lógica dos comentários nas redes, porque ela retoma, né? Ela traz essa força. Um último capítulo belíssimo, belíssimo, né? Com um texto político, assim, lindo e não forçado. E uma novela de um tremendo sucesso de engajamento, mostrando que, né, um texto bom também engaja. Eu tenho essa esperança com tudo em relação, né, aos bens midiáticos, né? Que o que é um bom conteúdo engaja também, não só o ruim. E hoje, Garota do Momento ganhou um prêmio, né, de melhor da telenovela romântica do ano em toda a América Latina. Então, sempre fico feliz, porque Garota do Momento, uma das melhores novelas aí, né, que tivemos nos últimos anos. Eu queria falar um pouquinho da Odete, para variar, né? Porque eu não assisti. Vejam, para mim, a protagonista é um colega que já não está mais nativa e eu escrevemos há muito tempo sobre essa questão da diluição, e não só nós, né? Outros
pesquisadores também escreveram, sobre a diluição do protagonismo explícito nas telenovelas. Quer dizer, que o protagonismo se espraiava para vários. Mas a gente ainda continua falando em protagonista, né? E para mim, eu não assisti com rigor a primeira versão. Mas para mim a protagonista sempre foi a Odete Roitman. Sempre foi a Odete. E outra coisa que eu queria falar, eu sei que não é, mas para mim foi. E o que eu queria ponderar com vocês é o seguinte: eu vi um comentário ali pertinente falando assim que muitas senhoras de mais de 60 anos, a maioria, né, no nosso país, não tem os recursos financeiros para fazer toda aquela beleza da Odete. Mas deixa eu falar uma coisa, assim, primeiro que eu não acho. Eu acho que nós temos um problema sério aqui de país tropical, que passou dos 30 é velho. Claro que a gente só percebe isso quando a gente não tem mais 30, né? Porque quando a gente tem 30, a gente é uma velha e tudo, aquilo Deus o livre. Mas, enfim, a Odete Roitman, da primeira versão, é uma senhora. A Odete Roitman, da segunda versão, é uma mulher. Concordam? Se vocês forem olhar o gestual, o figurino, os cabelos, a fala, e não é porque passou um tempão, não é. Porque eu me lembro do pouco que eu assisti a primeira versão, que eu achava, claro que eu era bem mais jovem, mas eu achava a Odete uma senhora. Aí eu fui assistir novamente agora, para poder trabalhar com Vale Tudo, e eu continuo achando ela uma senhora mesmo, enquanto que a Raquel, a Débora Bloch, ela não fez uma senhora de idade, ela fez uma mulher. E olhem que os figurinos eram sérios, os figurinos dela, né? Eram sérios, eram com joias valiosas, pesadas às vezes, e no entanto, ela tem um ar que escapa, né, dessas coisas de etarismo, e mesmo assim, você não via... Eu vi uma menção, ela falar uma vez que fecharam o cabeleireiro lá, o salão, para fazerem no cabelo dela e da irmã, porque afinal não se pode fazer tudo em casa e tal. Então, quando a Odete sobrevive, eu fico super feliz, porque, principalmente, pelo ponto que Val levantou, que ela mandou a família às favas. Gente, isso é de uma revolução, de uma coragem imensa. Mandar a família, o jeito que ela se referia ao pobre do Leonardo é de chorar, né? Fazer tudo aquilo com o filho, com a família inteira, e com a filha, né? E o César também desapareceu, porque era um amor desenfreado pelo César, e de repente dane-se o César. Eu só não entendi por que ela fez a estupidez, eu jamais faria uma coisa dessas, de dar 50% para ele, mas e como é que ela arrumou dinheiro depois? Também não entendi. Você entendeu? Como é que ela tinha dinheiro depois? Eu não sei. Como é que fica isso? Não era só isso, é só comentário de bobagem mesmo. Mas, segundo o Alexandre Nero, tudo que a gente viu foi uma alucinação do Freitas. O Freitas Beisola, né? O Freitas Beisola. Foi uma super crítica, diga-se aquilo, né? Foi, e hoje eu vi uma entrevista com o ator do Luiz Melo, né? O pai de Ivan, também reclamando, assim, né? Da desimportância que o personagem dele teve na história, porque era bem mais central, assim, né, bem mais importante, né, e tem tantas outras questões. Eu acho que, assim, tem uma coisa, a gente vai seguir falando de Vale Tudo, porque tem um outro ponto importante que apareceu essa semana, dentro daquela linha do que o Anderson trouxe, que é um texto que eu vi num coletivo, enfim, feminista negro, dizendo que não houve nenhuma atriz branca que tenha saído em defesa de Thaís Araújo, né? Desde a reta final e no último capítulo, principalmente, a gente teve, né? Ela tem um momento que ela está com várias outras atrizes negras também, muitos depoimentos nesse sentido, mas não houve nenhuma manifestação pública de nenhuma atriz branca em favor dela. Bem, acho que é isso, então, né? Já passamos de 1h30 de live, já estamos a 1h45. Tínhamos e temos muito a dizer. Aqui gostaria de agradecer, então, né, a presença. Tivemos um público ativo aqui. Fico bem feliz com os comentários. Hoje nem conseguimos colocar todos na tela e comentar, né? Porque foram muitos.
mas a gente foi lendo aqui tudo. Então, agradecer. E agradecer também a professora Cristorelli, que assistiu a nossa live junto com a turma de jornalismo cultural da Universidade Tuiuti. Então, também agradecer aos alunos lá que nos acompanharam. Agradecer aqui essa turma maravilhosa, que sempre saio feliz das lives, né? Sempre, acho que é sempre um papo assim, muito que contribui, mas de uma forma leve, né? Que às vezes não acontece na academia, então fico bem feliz. E acho que é isso, então, e agora, né, a encerrar a live, porque temos o segundo capítulo de Três Graças, e futuramente estaremos aqui, acredito, comentando a novela agora, né? Estou curiosa para ver a atuação do Belo. Também agradeço super a oportunidade e queria fazer um agradecimento muito especial ao professor Anderson, que levantou às 3 da manhã, o que é um horror, para poder estar conosco, e a professora Mônica, que afinal foi a nossa convidada da noite, e a vocês todos, colegas de mesa, vamos chamar assim, que são maravilhosos e trazem questões muito instigantes, com bastante assim, esse ar, essa coisa despretensiosa, né, que temos feito aqui. Obrigada à audiência, aos comentários, a tudo. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até mais. Boa novela. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Valeu, boa noite. Obrigada, gente.